Até que ponto é que estes números são reais ou os números da estatística são? Olhando nos dois prismas, eles podem criar um problema na planificação. Por exemplo, aqui de forma liviana, podemos dizer o que devemos pensar não é aumentar os empregos para moçambicanos, é aumentar o ensino primário, porque temos mais crianças dos 0 aos 10 anos que adultos que possam demandar emprego. Então, estes números estatísticos, em algum momento, têm uma finalidade. Não sei qual é a finalidade ao não serem verídicos os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, qual é a finalidade desta informação. Ao serem verídicos, questionamos a informação do Instituto de Estatística. Será que em menos de 12 meses ou em 12 meses o número de crianças aumentou cerca de 5 a 6 milhões? Em menos de um ano ou dentro de um ano? É uma questão. Vamos medir o índice demográfico de Moçambique para ver se é verdade ou não. Agora, instituições normalmente apresentam resultados com vista a atingir um certo objetivo, ou a justificar os fundos que receberam dos doadores, ou a justificar aquilo que foi os gastos que incorreram se o fundo é do Estado. São várias as finalidades para a qual nos trazem muitas das informações. Num passado não muito recente, assistimos em momentos eleitorais números que constatavam, até o próprio Instituto de Estatística levou até é uma notícia pública, a admissão ou a pôr o cargo à disposição na altura PCA, se a memória não me trai, do Instituto de Estatística, por não concordar com a informação que estava a ser apresentada. Então, estas informações, em algum momento, precisam de ser crivadas. Quero acreditar que o Nacional de Estatística trouxe sem nenhum objetivo, com o objetivo apenas de nos dar a conhecer o índice demográfico ou o número de moçambicanos que somos e a faixa etária. Agora, estas informações do MISAL, eu quero acreditar que é preciso em algum momento fazer uma análise. Até porque o Ministério também pode ter recebido informações falsárias, não é? Será que estes teus agentes forneceram dados reais? E se dividirmos, por exemplo, o número de crianças vacinadas pelo número de agentes que estavam envolvidos, nós vamos questionar se é possível mesmo esses agentes abrangerem esse número de pessoas em tão pouco tempo que esta campanha durou. Então, há muitas questões que se levantam. Infelizmente, o INE não se pronunciou, segundo a reportagem que passou no Jornal da Noite da STV, não se pronunciou ainda. Talvez depois de se pronunciar, possamos ter mais elementos para poder analisar de forma mais concreta estas informações. Se calhar, ao ser verdade, esses dados não somos 34 milhões de moçambicanos, porque não quero acreditar que, sendo 34 milhões de moçambicanos, comparado com este horizonte de crianças menores que 15, menores que 14, menores que 10 anos, conforme esteve aí a apresentar, diríamos que nós temos 60% a 70% de moçambicanos que estão abaixo dos 15 anos de idade, ou seja, temos mais crianças e adolescentes em Moçambique do que pessoas da faixa etária adulta. Não é? E isto é algo que, como eu dizia, pode levar-nos a desenhar políticas de forma errônea. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento, se a memória não me traçoa, está a desenvolver políticas com base nestas estatísticas, nestes números. Ora, se nós temos 70%, 60% de moçambicanos com esta faixa etária, como eu dizia antes, as nossas políticas devem ser mais viradas para a educação e saúde, para ver se esses petizes e adolescentes possam ter melhores condições de vida e não para a geração, por exemplo, de emprego, porque nós devemos nos preocupar primeiro com aqueles que são a maioria. E nota-se, se for verdade, que Moçambique tem maior parte da sua população crianças e adolescentes. Estas informações parecem levianas, mas levam-nos a refletir sobre que tipo de informações as nossas instituições passam para nós e qual deve ser a nossa ação, por exemplo, ou a ação do governo face a essas informações. Porque Pois, de algum lado essas informações saíram, como eu dizia no princípio, qual é o objetivo em nos informar, garantir que, por exemplo, a população moçambicana composta por crianças e adolescentes foi vacinada contra a polio, neste caso é a informação que nos quer transmitir. Mas o Instituto Nacional de Estatística, repito mais uma vez, a informação é generalizada para nos dar a conhecer aquilo que é a composição da população moçambicana. Eu penso que a reação do Instituto Nacional de Estatística não deve demorar sobre o número de moçambicanos que somos, se na realidade somos 34 mil ou não, ou quanto evoluímos neste lapso de tempo de um ano,
será este índice demográfico de evolução real? Se é, eu penso que devíamos avançar aqui para medidas como o que a China tomou em algum momento, né? Controle demográfico. Corremos o risco de daqui a 5, 10 anos ter 90% da população moçambicana composta por crianças e adolescentes. Credibilidade do sistema de planificação, neste caso. Não é? Aí temos um problema sério, criamos um sistema, criamos a credibilidade do sistema de estatística no país. Isto vai ter um impacto muito avassalador em todos os setores que Moçambique depende, precisa de projeções aproximadas das mais credíveis possíveis. E vamos ver nos próximos tempos, vai ser muito difícil voltar a trazer ou a trabalhar na área de planificação com uma projeção muito mais próxima da realidade nos próximos tempos. Tem várias formas que podes fazer. A primeira é contar o número de doses aplicadas. Tá? Agora, é sempre esta questão que temos, né? Porque este questionamento vai ter que revisitar não só aquilo que chamamos a cobertura vacinal neste país, que é a forma, que é um dos dados mais, aplicados e que são usados no Ministério da Saúde, tem a ver com a população a servir do próprio Sistema Nacional de Saúde. Então, tudo isto que está aqui a dizer sobre a credibilidade do sistema de planificação sanitária, a credibilidade dos dados, da fonte, qual é a fonte que o Ministério da Saúde está a usar. Aqui traz um outro problema, né? Que é um problema que não é só do Ministério da Saúde, mesmo na própria Ministério da Educação e outros ministérios no país, que é a questão de criação de fontes paralelas de dados, não é? E isto é consequência da verticalização do sistema. Não é? Em que os sistemas sanitários e de educação e outros sistemas funcionam muito paralelo, por exemplo, ao INE, fazem pesquisas, fazem censos e fazem levantamentos sem usar metodologias e sem usar plataformas que poderiam permitir essa correção que o INE poderia fazer de forma anual, tendo em conta a credibilidade dos sistemas de vigilância epidemiológica, por exemplo, sistemas de cobertura vacinal, tudo isso. Então, aí é um outro problema, não é? Que é o problema da coordenação institucional, da capacidade que a educação e saúde, quando fazem as suas campanhas ou fazem as suas pesquisas, como é que eles conseguem comunicar ao INE, não só o tipo de metodologia que usam, mas também comunicar ao INE os dados que estão recolhidos, para que o INE possa fazer a atualização do seu banco de dados, possa também poder estudar as variações que vai encontrar e poder ir aproximar a estatística, os dados estatísticos à realidade. Então, este não é um problema, podemos dizer, a partir do INE. O maior problema são as instituições que usam sistemas paralelos de recolha de dados e de avaliação e de projeções que não estão em consonância com aquilo que seria uma metodologia ou práticas internacionais que são reconhecidos pelo INE.